Isaías 41, versículo 10. Vamos ler juntos, irmãos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Senhor, fala conosco de novo nesse lugar. Tua palavra, Senhor, tuas promessas nos encorajam, nos ajudam, nos fortalecem, nos traz esperança, renova, Senhor, o nosso ânimo, a nossa motivação. A tua palavra nos mantém de pé. Ó Deus, que não seja diferente nesta noite, que o Senhor encontre o nosso coração e que o Senhor traga a tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de promessas. Um dos estudos mais fascinantes da Bíblia é o estudo das promessas de Deus. Quanto mais nós estudamos as promessas de Deus, mais nós nos maravilhamos. Quanto mais estudamos as promessas de Deus, mais nos encantamos. O nosso Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que Deus promete nos dar, Ele nos dá. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. E nós, como filhos de Deus, nós como igrejas de Deus, nós precisamos aprender a viver as promessas de Deus. Aprender a orar as promessas de Deus. E as promessas de Deus não são apenas a gente ser os conhecedores daquilo que Deus pode dar a gente, mas você saber as promessas de Deus, viver as promessas de Deus, é entender, sobretudo, que essas promessas não são apenas para Deus nos dar coisas, mas sim para Deus nos moldar, para Deus transformar a nossa vida. As promessas de Deus não são apenas uma caixinha de presentes que Deus nos concede, mas é a mão de Deus modelando a nossa vida, o nosso caráter, transformando-nos todos os dias, nos fazendo enxergar diferente, viver diferente. As promessas de Deus mudam a nossa maneira de olhar o mundo, muda a nossa rotina, muda a nossa maneira de lidar com as questões da vida, muda as nossas ações, muda as nossas reações. Então, ela vem para moldar o nosso caráter. Viver as promessas de Deus é, então, viver a transformação de Deus na nossa vida. E as promessas de Deus, elas nos são dadas também, como vimos hoje no culto da manhã, para nos trazer o conhecimento de Deus. Então, quanto mais você tem acesso às promessas de Deus, mais você se aprofunda na sua relação com Deus, mais conhecimento de Deus você tem, mais intimidade de Deus você tem, mais comunhão com Deus você tem, mais profundidade no seu relacionamento com Deus. Então, quanto mais promessa, mais santificação, mais santidade na nossa vida. E aqui eu tenho 5 motivos pelo qual nós podemos nos apropriar das promessas de Deus, orarmos as promessas de Deus, vivermos as promessas de Deus na nossa vida. E a primeira razão é que essas promessas, elas foram feitas por Deus, para nós. Então veja que não é promessa de um político, não é promessa de um amigo, de um irmão, de um familiar, de um pastor, porque nós falhamos. Diversas vezes ao longo da vida já prometemos coisas e não cumprimos. Diversas vezes já nos prometeram coisas e não cumpriram conosco. Então, não é promessa de irmão, não é promessa de amigo, não é promessa de igreja, aqui é promessa de Deus. E como eu disse, Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse que vai dar, Ele vai dar. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Josué capítulo 21, versículo 45, diz que nenhuma promessa falhou.
nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, irmãos, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Então, a primeira razão é essa. É que essas promessas foram feitas por Deus e foram feitas por Deus para nós. A segunda razão de vivermos as promessas de Deus é o fato de nós estarmos em Cristo. Então veja que tão importante quanto você estar na igreja, tão importante quanto você estar numa reunião da igreja, quanto você estar numa reunião de oração, de louvor, uma reunião como essa hoje em torno da palavra, tão importante quanto isso, ou mais importante do que isso, do que você estar aqui ou ali, é você estar em Cristo. E essa doutrina também é fundamental para a nossa vida, a doutrina da união com Cristo. De você não apenas estar numa atividade religiosa, mas você está unido a Ele. Unido a Ele. Então é uma questão de posicionamento, é posicional. É a sua postura. E essa posição muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de olhar a vida, muda a sua maneira de falar, de lidar com as questões da vida, viver com base nas promessas de Deus, viver com base na palavra de Deus. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que significa isso? Significa que todas as promessas feitas por Deus ao longo da história são para nós também nos dias de hoje. Quando Deus faz uma promessa para Jacó, dizendo para Jacó que estará guardando a Jacó, que estará protegendo a Jacó, nós podemos hoje aqui nos apropriar dessa promessa. Cada promessa que Deus faz para Davi, cada promessa que Deus faz para Moisés, para Abraão, qualquer promessa que você ler na Bíblia, você pode se apropriar dela para a sua vida hoje. Porque o texto de 2 Coríntios 1:20 diz que elas têm o sim de Deus, elas têm o amém de Deus, o assim seja de Deus, em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, essas promessas são também para a sua vida. Para qualquer momento que você passar, para qualquer etapa da sua vida, ao longo da sua história. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu então o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa condicional. Se o meu povo, exige uma postura nossa, de estar em Cristo, de ter um coração quebrantado, arrependido, de ter uma postura intencional, de buscá-lo arrependido, quebrantado. E essa promessa que ele faz em 2 Crônicas 7:14, não é só para a nação de Israel, mas é também para a igreja de São Gonçalo, é também para nós, nos dias de hoje, em qualquer momento da nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando Deus pôs na boca de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo não eram só as palavras de Paulo, aquilo estava sendo dito para mim e para você. Então nós precisamos nos apropriar daquilo que lemos. Nós precisamos enxergar a palavra de Deus, as riquezas da sua palavra, absorver aquilo para a nossa vida. E entender essa verdade. Isso que eu estou lendo é para mim, é para o meu problema, é para a minha causa, é para a minha dor, é para a minha alegria, é para a minha vitória, é para o meu fracasso, é para a minha vida. E viver essa promessa, experimentar essa promessa. Então, a segunda razão de vivermos as promessas de Deus é o fato de estarmos em Cristo Jesus. E a terceira razão de vivermos as promessas de Deus é que a resposta da oração já está garantida nessa promessa.
A resposta da oração já está garantida na promessa de Deus. Jeremias 29, versículo 13. Deus diz ali: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai olhar para essa promessa e você percebe que já há uma garantia ali. Se você me buscar, você vai achar. Se você me buscar de todo o teu coração, você vai achar. Então existe uma resposta embutida nessa promessa. Se buscarmos de todo o coração, ele será achado. Ele será encontrado. Quarta razão para vivermos as promessas de Deus é que para cada necessidade do crente, Deus tem uma promessa. Para cada necessidade da nossa vida, Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa. Se você está ansioso, tem uma promessa para o ansioso. Se você está preocupado, a palavra de Deus tem uma promessa ao preocupado. Você observa que até mesmo em algumas Bíblias, no final, nas últimas folhas, tem ali uma lista de mensagem, de versículos, com promessas impressas ali. Se você está ansioso, com medo, preocupado, endividado, para cada preocupação, existe uma promessa de Deus. Se você está desempregado, está com raiva, sentindo dor, enfermo, você vai ver que para cada causa, para cada embate da nossa vida, existe as promessas impressas para trazer resposta aos anseios humanos. Se você está com medo dos desdobramentos da política, da economia, da sociedade, ou de qualquer outra situação relacionada ao seu futuro, Isaías 41, versículo 10. O que está escrito lá em Isaías 41, versículo 10? Que foi o texto que nós lemos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo: não tenha medo, abandone o medo. O que Deus está dizendo aqui? Não fique apavorado. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais que você esteja passando pelas águas turbulentas, pelos rios, pelo fogo, não te assombres. E ele dá 5 razões, numa promessa só. Ele diz: eu sou contigo. Ele diz: eu sou teu Deus. Ele diz: eu te fortaleço. Eu te ajudo e eu te sustento. E o que é interessante é você sempre orar em cima das promessas de Deus. Então, quando você encontra um texto como esse, não temas porque eu sou contigo, você vai orar em cima disso e vai dizer: Senhor, estou preocupado. Senhor, eu estou com medo. Mas eu li na tua palavra que o Senhor é comigo. Então, Senhor, não me deixes, me ensines a abandonar o medo. Me faz viver isso cada dia, Senhor. Essa verdade, essa compreensão, abre os meus olhos para que eu veja que o Senhor é comigo. E aí você vai ler: não temas porque eu sou o teu Deus. E você vai orar em cima disso, vai dizer: Senhor, tu és o meu Deus. Tu és aquele que dirige a minha vida, tu és aquele que governa tudo. Tu és aquele que é soberano sobre o céu e a terra. Tu és o Criador, tu criaste todas as coisas. E criaste também a minha vida, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Senhor, me ajuda. E você vai orando com base nas promessas de Deus. Ele vai dizer: eu te fortaleço. Você vai dizer: Senhor, eu sou fraco, eu me sinto fraco. Senhor, diante daquilo que eu ouvi, Senhor, diante dessas dívidas, Senhor, diante desse desemprego, Senhor, diante desse problema com aquela pessoa, Senhor, eu me sinto fraco. Eu não tenho mais força, eu já bati nessa porta, eu já insisti com isso, eu já tentei resolver, eu me sinto frágil, mas a tua palavra diz que o Senhor me fortalece. O que você está fazendo? Vivendo a promessa de Deus, experimentando essa promessa, orando essa promessa, e você está se nutrindo dela. Você está orando a Deus com base naquilo que Ele mesmo disse.
O Senhor disse que me ajudaria, Pai. Eu preciso da sua ajuda. Fui abandonado por quem eu precisava, eu tive minhas expectativas frustradas em relação às pessoas, pensei que estenderiam as mãos para mim, mas eu me sinto sozinho. Mas eu li na tua palavra que o Senhor me ajudaria. Senhor, sê comigo. Você vai estar aplicando a palavra de Deus às suas orações. Ele diz: eu te sustento. Senhor, Tu és aquele que põe pão na minha mesa, Tu és aquele que firma os meus passos, Tu és aquele que me mantém erguido, Tu és aquele que firma o meu coração. Me sustenta, Senhor, a minha alma, a minha vida, tudo que me cerca. Então você vai orar em cima dessas promessas de Deus. Isaías 41:13 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, pela tua mão direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Charles Spurgeon disse que as promessas de Deus, elas podem ser ilustradas quando você entra numa farmácia. E você entra numa farmácia e vê que as prateleiras dessa farmácia, elas estão cheias de remédio. E cada remédio ali é aplicado para curar uma doença. Cada remédio na prateleira de uma farmácia, você já sabe disso, é aplicado para curar uma doença. E quando você vai à Bíblia, a Bíblia é essa farmácia. E cada promessa de Deus é usado para aplicar numa área da sua vida. E tem promessa de Deus para todas as minhas enfermidades. E tem promessa de Deus para todas as minhas necessidades. Tudo que você precisar, você vai encontrar suprimento na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, esta palavra, ela é suficiente para você. Você não precisa de buscar recursos em nenhum outro lugar mais. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem a promessa de Deus, você tem tudo. Segundo Pedro 1:4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja que ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então essas promessas de Deus, elas são grandes e elas são preciosas. E elas nos foram dadas, irmãos, não apenas para nos alegrar de tantas promessas que são derramadas sobre a nossa vida, mas elas, sobretudo, nos foram dadas para trazer aperfeiçoamento espiritual para nós, para nos melhorar, para nos amadurecer, para nos fazer ter experiências com Deus, para nos capacitar a frutificar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, quais são as 5 razões para vivermos as promessas de Deus? A primeira razão é que as promessas de Deus são para nós. Elas são de Deus para nós. A segunda razão, nós podemos nos apropriar das promessas, pois nós estamos unidos a Cristo. Essa promessa não é para todo mundo, não é para qualquer povo, para qualquer pessoa. É para quem está unido a Cristo. Não apenas unido a uma igreja, não apenas com seu nome escrito no hall de membro, mas ter comunhão com Cristo, aliança com Deus, vida em Cristo Jesus. Essas promessas podem ser apropriadas para esse povo. Terceiro motivo, a resposta já está garantida na promessa. Quarto motivo, não há necessidade que você tenha que não haja uma promessa de Deus para você. E por fim, esta promessa, ela nos aperfeiçoa. A gente vai vivendo as promessas de Deus e a gente vai melhorando o nosso relacionamento com Deus. Porque é com base nessa promessa que eu olho a vida. É com base nessa palavra que o meu olhar de mundo, a minha cosmovisão é transformada. Quando eu tiver que responder a algum problema, quando eu tiver que responder a alguma situação, alguma causa, eu vou responder com base na palavra de Deus. Eu vou ser movido por esta palavra, dirigido por esta palavra, nutrido, alimentado, conduzido. Esta palavra vai reger a minha mente, meu coração, minhas emoções, meus impulsos. E tudo que eu fizer, eu preciso fazer com base nessas promessas, com base nesta palavra. E se assim for, eu serei aperfeiçoado.
eu vou melhorar, eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou amadurecer, eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos capacite a viver essas promessas. A nossa vida vai ser muito melhor. Que Deus abençoe a você e a sua casa hoje e sempre. Agora, ao tomar a ceia, que a gente possa ter essa confiança. Não existe um misticismo, não existe uma palavra mágica. São elementos simbólicos que representam o corpo e o sangue. Mas um momento muito significativo para nós, muito importante para o povo de Deus. Momento de quebrantamento, momento até mesmo de reflexão. Nós temos essa obrigação como crente de olhar a nossa vida, de reavaliar nossa postura, nossa posição em Cristo e nos comprometer com Ele. Nos comprometer em melhorar, nos comprometer em sermos mais responsáveis na nossa relação com Ele. Nos comprometer em viver uma vida unido a Ele, para que possamos alegrá-lo, para que possamos também viver os benefícios da união com Cristo e das promessas de Deus. Louvado seja Deus.